Então, nosso texto de base hoje é João 4, do versículo 21 em diante. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque o Salvador vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Esse texto, o texto da mulher samaritana, que a gente conhece muito bem, mas aqui é um texto em que o próprio Jesus está falando sobre adoração, porque houve um questionamento dela, aonde que ela deveria adorar, se era em Jerusalém ou se era ali no monte onde os samaritanos adoravam. No dicionário da língua portuguesa, a definição de adorar é reverenciar, venerar, amar extremamente, idolatrar, gostar muito de, prestar culto. No dicionário Aurélio, significa ser apaixonado. Então, essa é a definição dos dicionários da língua portuguesa sobre a palavra adorar. Tanto no hebraico quanto no grego, é prostrar-se. É a mesma definição. Nos tempos bíblicos, havia indicação bem clara do lugar e da forma de realizar um culto de adoração a Deus. No entanto, nesse diálogo transcrito, Jesus fala da verdadeira adoração, que não está ligada a um lugar ou forma, mas um foco muito mais forte nas intenções de quem oferece a Deus. Prostrar-se, essa é a definição da palavra usada para adoração, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. No Novo no grego, no Antigo no hebraico. Então, vocês estão vendo que já é por si só uma definição muito forte, né? O prostrar-se, o adorar. E o que vocês entendem por adoração? Dar honra. Que mais? Quando alguém fala, hoje o nosso culto é de adoração. O que se entende por isso? Oração. E Vanessa? Louvor. Que mais? Agradecimento. Nós não temos muito esse costume de postar, né? Fazer post do culto, né? Mas muitas igrejas fazem e colocam, né? Hoje vai ter um culto de louvor e adoração, né? E parece, como a gente já falou sobre louvor a outra vez, e que louvor não é aquilo que a gente imagina que é, né? Também nós estamos um pouco errados sobre o que é adoração. E é por isso que esse diálogo de Jesus com a mulher samaritana é um diálogo tão abrangente, muito abrangente, que talvez nem ela lá na época conseguiu entender o que Jesus estava falando de tão abrangente, talvez nem nós ainda hoje, ainda vamos ter um pouco de dificuldade para entender o tamanho do que Jesus estava falando aqui para ela. Nós temos muita gente, eu já ouvi isso, muita gente falando assim, vamos separar louvor de adoração. Louvor seriam aqueles hinos mais animados. Isso. E adoração, aqueles hinos, então, mais contritos, mais assim. Essa definição está errada. Não se tratando de hinos. Mas o que Jesus está falando aqui com a mulher samaritana não é sobre o cantar. Não tem nada a ver com música. O que Jesus está falando para a mulher samaritana não tem nada a ver com música. E a adoração que Jesus fala nesse texto também não tem nada a ver com música. Porque a adoração é algo muito maior, assim como nós aprendemos sobre o louvor, que é algo muito maior do que canção, a adoração é muito mais profundo.
Então, primeiro ponto, a verdadeira adoração, ela é de dentro para fora. O louvor é uma manifestação externa, utilizando palavra e música. Já o adorar tem a ver com uma atitude interna de respeito, temor e reverência a Deus. Deus procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Portanto, não é uma adoração somente de lábios, mas uma atitude espiritual e sincera. Então, a adoração, irmãos, ela é algo que vem de dentro de nós e nós expressamos para fora. O que eu quero dizer nessa noite, que a adoração, ela é muito mais do que um culto a Deus. A mulher samaritana, ela estava pedindo onde era o melhor lugar para cultuar a Deus. Onde era o lugar certo para cultuar a Deus? Lá em Jerusalém ou ali no monte, onde os samaritanos prestavam culto? Onde era o lugar de prestar culto? E Jesus fala para ela, olha, a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Jesus está dizendo para ela, olha, a adoração de agora em diante, ela não vai ser um lugar específico, mas vai ser um modo de vida. A adoração que eu quero e a adoração que me agrada não é uma adoração prestada em um lugar, mas é um modo de viver que me adore, em espírito e em verdade. Procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E o que é isso, irmãos? Adorar em espírito e em verdade. É viver de maneira digna, que o meu viver seja um ato de adoração a Deus. Continuamente. E não uma adoração que eu ofereço na hora do culto, simplesmente. Na hora do culto, a adoração é uma expressão do meu viver diante de Deus. Mas não é esta adoração que Jesus está falando para a mulher samaritana, e não é esta adoração que Ele quer de nós. A adoração, por isso que eu falei, é muito mais profundo do que um louvor, do que uma música. A adoração é uma maneira de viver que agrade a Deus. É isso que Jesus está falando. Olha, vocês estão preocupados apenas com o culto. Onde vão prestar culto a Deus? Mas não é isso. Não é só isso. A adoração a Deus não se limita ao culto. Por isso que não vai ser mais lá em Jerusalém, nem aqui no monte. Porque agora eu quero uma adoração que venha de dentro para fora. Eu quero que a sua vida seja uma adoração a Deus. Vocês entendem por que é tão profundo isso que Jesus está falando, irmãos? Porque Ele era a nova aliança. Ele logo se entregaria na cruz para nos levar de novo junto a Deus. Que até então não tinha o livre acesso do homem com Deus. Não tinha como o homem dar uma verdadeira adoração a Deus, porque não tinha mais esse acesso. Tinha que fazer sacrifício, né? Tinha que levar lá o bezerro, fazer o sacrifício pelos pecados. Não! Jesus está dizendo, acabou esse tempo. Agora eu vou ligar o homem a Deus novamente. Vocês vão ter livre acesso a Deus. Mas, para chegar diante de Deus, vocês vão ter que ser adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, por que o templo era importante para os judeus? Porque Deus se manifestava ali no Santo dos Santos, né? Lá era a presença de Deus. Então, ele era importantíssimo, por causa que a presença de Deus estava no templo.
Mas o que acontece depois de Jesus, agora, depois da nova aliança? Nós somos o templo. O templo mudou. Entendeu? Antes a presença de Deus era só lá. Então, quando eles prestavam o culto lá, Deus recebia, porque era lá que ele se manifestava. Porque o homem ainda não tinha acesso a Deus. Mas através de Jesus, da sua morte e ressurreição, nós somos ligados novamente com Deus. Então agora eu sou o templo do Espírito Santo. E como que Deus vai habitar num templo que não está à sua altura? Ou que não está o adorando em espírito e em verdade? Que isto é, adorar em espírito, acho que nós sabemos o que significa, né? Mas e em verdade? O que é adorar em verdade? O que é dar uma adoração verdadeira a Deus? É viver, irmãos, dignamente como Deus manda. Isso é dar uma adoração verdadeira a Deus. Porque, irmãos, o que é de dentro para fora? As minhas atitudes vão revelar o que está dentro de mim. Se eu estou cheio de Deus, eu vou exalar Deus. Mas se eu não estiver cheio de Deus, aquilo que está no meu coração vai aparecer. Se eu quero Deus, mais de Deus, eu vou buscar mais de Deus. Agora, se o meu interesse é mais nas coisas deste mundo, é assim. Então, Jesus está dizendo aqui, olha, se preocupe mais onde você deve prestar o seu culto a Deus. Você vai continuar prestando seu culto a Deus. Mas, agora é diferente. É como era com Adão e Deus. Eles tinham íntima comunhão. Todo dia Deus vinha conversar com Adão. Saber como tinha sido o dia de Adão. Todo dia. Agora Jesus vem e faz de novo essa ligação entre nós e Deus. Através de Jesus na cruz e depois através do seu Espírito Santo derramado sobre nós. Então agora eu também tenho um diálogo com Deus todos os dias. Eu não preciso esperar para conversar com Deus na hora de um culto. Uma vez por semana, ou 2 ou 3 vezes, quantas vezes eu venho no culto. Eu não preciso mais disso, irmãos. Esperar um dia de culto para adorar a Deus. Porque eu passo a ser uma adoração viva a Deus. E é isso que Jesus quer de nós. É isso que Jesus está falando para a mulher samaritana. Então, a nossa adoração, ela precisa vir não só do nosso falar, né? Com louvores, mas de um viver digno de Deus. No sacrifício no Antigo Testamento, como que era, né? Tinha que ser o bezerro, todo aquele processo de escolha do animal para o sacrifício, o melhor do rebanho, sem defeito e tudo mais. As primícias, né? O melhor, tinha a festa das primícias também, que se levava a primícia da colheita para Deus e tudo mais. Então, para Deus sempre foi o melhor. Lá no Antigo Testamento, sempre foi o melhor oferecido a Deus. Por que Deus aceitou a oferta de Abel e não de Caim? Porque Abel deu a primícia, o melhor. Caim deu aquilo que não tinha tanta importância. Isso é para Deus serve. E quantas vezes, irmãos, nós estamos assim também? Para Deus está bom. Serve assim. Não estudei a Bíblia, mas está bom. Será mesmo que está bom? O Antigo Testamento é uma sombra do Novo Testamento. Por isso que um complementa o outro. Se para Deus, no Antigo Testamento, as ofertas eram sempre o melhor que se levava a Deus, e hoje, nós cantamos aqui, como oferta viva em teu altar. Será, irmãos,
que eu posso cantar isso, Senhor, eu sou a tua, eu sou a oferta. Será? Será que dentro do meu coração Deus é a primícia da minha vida? Será que a minha vida realmente é como agrada a Deus para mim dizer, ó Senhor, sou a oferta viva no teu altar? Será que nós podemos dizer isso, irmãos? Olha, como a gente às vezes canta e acha até bonita a letra, né? E até nos emociona a letra do hino e a gente não para pensar a profundidade da letra e o que quer dizer. Se lá no Antigo Testamento para Deus era a primícia, eu estou dando a primícia para Deus da minha vida? Isso é do meu tempo, da minha oração, da minha busca por Deus. Eu tô sendo aquele que dá o melhor do meu tempo para Deus, ou eu dou o resto do meu tempo para Deus? Ah, não, eu levantei atrasado hoje, não dá para fazer o devocional. A oração eu vou fazer no carro mesmo. Será, irmãos, que isso é uma adoração que agrada a Deus mesmo? Nós estamos muito conformados, irmãos. Nós estamos vivendo uma igreja muito conformada, com um cristianismo muito superficial. E hoje eu entendo uma coisa que a minha vida inteira eu fiquei, mas não é possível. Irmãos, quando eu descobri que só 50% da igreja vai subir, vamos colocar essas palavras, eu me escandalizei. Mas como assim só 50% da igreja vai subir? É muito pouco, né? Só metade da igreja subir. E aí, irmãos, com o passar do tempo, a gente vai vendo, irmãos, a igreja do século 21 está superficial demais. Está uma igreja que não aguenta nada. Se Deus disser um não para o cristão, ele sai, deixa de vir na igreja. Se Deus não fizer aquilo que eu quero, aquilo que eu acho que eu mereço, pronto, eu me revolto com Deus. Isso é adoração a Deus? Prostrar-se diante de Deus? A gente se prostra diante de quem? Quando alguém se prostra diante de outra pessoa, significa o quê? Entrega, que mais? Submissão, reverência. Quer dizer, eu sei que ele é superior a mim. Ele é superior a mim. Então eu me curvo porque ele é superior. Será que a nossa adoração a Deus tem sido assim? Senhor, tu és superior a mim, eu me prostro diante de ti. Ou é só nossos lábios? É por isso que esse texto da mulher samaritana é muito mais profundo, porque é isso que Jesus está dizendo para ela. Não se preocupe com o lugar de adorar. Não importa que seja no templo lá de ouro ou numa igreja mais simplesinha. Não é importante o lugar. É importante o que você é diante de Deus. Não importa mais. E o templo, irmãos, era um templo, não tanto esse quando Jesus veio, mas o que Salomão construiu devia ser, eu acho que devia ser a coisa mais magnífica do mundo, né, gente? Porque a quantidade de ouro, prata e pedras preciosas que foi usado na construção daquele templo lá, tudo lá era magnífico. Jesus está dizendo agora para ela, isso não importa, o lugar não importa. Eu não estou preocupado com o lugar, por quê? Porque eu não vou habitar agora só num lugar. Acabou o tempo em que só se manifestava no templo a presença do Senhor. Agora a presença do Senhor vai estar em vocês e através de vocês em todo lugar. Isto é, adorarão em espírito e em verdade. Como tem sido a nossa oração no nosso trabalho? No nosso convívio social? No nosso convívio familiar? No nosso convívio com as pessoas? Nós estamos adorando a Deus com nossas atitudes, com nossa maneira de viver.
É isso ser cristão, irmãos. É mudar a maneira de viver. Tudo que eu fazia antes de conhecer a Cristo, que não agrada a Cristo agora, eu deixo para trás. Como Paulo falou, já estou crucificado. Quer dizer, morri. Agora eu vivo o que Cristo quer, porque é Ele que vive em mim. Entendeu? Então, a adoração é algo muito mais profundo. É isso que Jesus está falando para essa mulher. Se preocupe, aí nós vamos ver um texto, Isaías 1, do 11 ao 17. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros e nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisar de os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, esconde de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos e tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Aqui é no Antigo Testamento. E olha o que Deus está falando para o povo. Estou cansado do culto que vocês estão prestando para mim. Eu cansei das festas, e essas festas referidas aqui, são festas que o próprio Deus mandou o povo fazer. Entende? As suas ofertas, o seu incenso, tudo isso para mim, ó, isso aí não chega mais até mim. Por quê, irmãos? Ó, o que diz Isaías 29, capítulo 13. Porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra. Mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Quer dizer, o povo era só da boca para fora. O culto deles a Deus era só da boca para fora. E Deus diz, eu não aguento mais esse culto de vocês. Eu estou por aqui com o culto de vocês. Vocês acham que me enganam com as palavras bonitas que vocês falam? Não, não. Vocês estão falando, mas o coração de vocês, está muito longe de mim. No texto que o Marcelo leu aí, ele termina dizendo, olha, vocês não fazem o básico, quer ter uma vida digna, quer cuidar dos necessitados, quer ver a dificuldade do irmão, quer ter misericórdia, vocês não fazem o básico. E aí vem aqui e presta uma festa para mim, um culto para mim, cantam para mim. Mas não passa, mas eu não aceito isso. Um culto a Deus, irmãos, que chega ao céu, ele tem que sair do nosso coração e da nossa boca. Uma adoração que chega ao céu é mais profunda do que cantar um louvor. Irmãos, cadê a nossa adoração? Será que Deus hoje não olha para nós e nos vê como a nação de Israel aqui em Isaías? Esse povo aí fala tanto, mas o seu coração, eles não fazem o básico da fé cristã.
Eles não dão testemunho de cristãos. Eles vivem lá fora como querem. Falam palavrão, prejudica o próximo, não tem compaixão. E aí chega no culto e te adoramos. Será que Deus não recebeu o culto lá atrás, vai receber hoje? Vocês acham mesmo que aquele mesmo Deus que falou isso para a nação de Israel lá, Ele vai receber o nosso culto hoje? Adoração é de dentro para fora. E eu digo, adoração é o estilo de vida que todo cristão verdadeiro deve viver. Adoração é muito além do que palavras bonitas para Deus. É isso que Jesus está falando para a mulher samaritana. A hora vem. E ele diz, e já chegou. Quer dizer, irmãos, não tem mais tempo para brincar. Já chegou a hora. Que Deus procura quem? Os verdadeiros adoradores. Que o adorem de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sábado e de domingo. Todos os dias. Todas as horas. Em qualquer local que esteja. Eu sou cristão na igreja, mas no meu trabalho, na minha escola, no meu convívio social, cadê o cristão que era perseguido lá? Ah, porque se eu falar, meu amigo vai ficar de cara feia comigo. E aí que fique. Que fique. Ah, porque se eu falar de Deus, hoje em dia, no politicamente correto, né? Ah, no meu trabalho, se eu falar alguma coisa, porque... Irmãos, Jesus está voltando. Se foi o tempo de nós ficar com medo. Porque senão não subo. Lembra, 50% da igreja não vai. Não vai. Nós estamos com medo de desagradar as pessoas. E não temos medo que o nosso viver, nosso culto de adoração a Deus seja rejeitado por Deus. A gente não tem medo. Mas tem medo do homem, do fulano. O que Jesus disse? O que Jesus disse? Vocês devem temer a quem? Hã? Ah, é? Temam a Deus, que além de matar o corpo de vocês, manda a alma para o inferno. Esses vocês têm que temer. Nós estamos temendo homens e tudo bem com Deus. Por causa desse falso evangelho, que Deus é amor. Continue nessa visãozinha de que Deus é amor, que quando chegar o Deus de justiça, irmãos, o Deus de amor já veio, irmãos, e Ele morreu na cruz. O Cordeiro já veio. Quem vai vir agora é o leão. Não é mais o Cordeiro, tá? Não espere o Cordeiro, é o leão que virá. Então, tirem essa visão de que Deus é amor e Ele passa a mão por cima de tudo que Ele nunca passou. E Ele nunca vai passar, porque Ele não muda a sua palavra. O que acontecia no Antigo Testamento quando as pessoas pecavam? Morria. Hoje não acontece isso. Você pensa que não vai acontecer? Porque hoje não é literal, né? A gente peca e já morre por causa da graça. Mas o pecado leva à morte. Você não morre aqui, mas vai para o inferno lá. Entendeu? Então não brinque, irmãos. Deus não mudou. A sentença do pecado é a mesma, é morte. Talvez não instantânea, que nem era no Antigo Testamento, irmãos. Mas ela ainda é real nos nossos dias. Não brinque com Deus. Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A verdadeira adoração é fruto de amor, intimidade e arrependimento. A intimidade com Deus gera em nós uma adoração mais profunda. Quanto mais o conhecemos, mais o amamos, mais o adoramos.
Irmãos, para mim ser um verdadeiro adorador, eu preciso conhecer profundamente o Deus que eu sirvo. Eu preciso ter comunhão com Deus. Eu preciso ser íntimo de Deus, ter intimidade. Intimidade, irmãos, não se dá no culto de domingo. Intimidade não se dá em 20 minutos de oração que tem na quarta-feira. Não dá. Essa semana o Rogério me manda devocional todos os dias, né? E essa semana ele mandou devocional e ele fala assim, é incrível quando a gente está de jejum, como Deus fala mais. Então, olha, o Rogério está criando uma intimidade com Deus. Ele faz o devocional todo dia, ele ora e Deus está se revelando para o Rogério. O Rogério tem tido inúmeras experiências com Deus. Por quê? Porque ele está criando intimidade com Deus. Ele está se tornando conhecido de Deus e Deus se revelando a ele. É isso, irmãos. Adoração, para mim adorá-lo em espírito e em verdade, eu preciso conhecer e conhecer e conhecer e conhecer a Deus profundamente. Não é na hora do culto. Não é numa hora e meia de culto. E numa hora e meia de culto, quando nós temos, né, uma hora e meia de culto, que é mais ou menos os dias de ceia, que dá uma hora e meia. Mas vocês já pararam para ver que o nosso louvor, ele não passa de 20 minutos de louvor? Então, na verdade, são 20 minutos que nós participamos do culto. Assim, todos juntos. Porque o resto do tempo é a palavra em que a gente só ouve, mas a gente não participa dela na hora do culto. Irmãos, vocês acham mesmo que dá para a gente conhecer a Deus com esse tempinho de 20 minutos de louvor? Ou esses 20 minutos de oração na quarta-feira? Porque é o tempo que a gente tem de oração na quarta-feira. É 20 minutos, irmãos. Sou eu que marco o tempo. E olha, tem quarta-feira que para fazer 20 minutos é porque eu forço mesmo. Porque eu sei que a maioria dos irmãos já pararam de orar. Não dá, irmãos. Vocês sabiam que demora meia hora para nossa mente se desligar desse plano aqui? Meia hora. Então, uma intimidade com Deus leva mais de meia hora. Porque o meu cérebro demora meia hora para me desligar das coisas terrenas. E só depois de 40 minutos é que eu realmente vou ter algo espiritual com Deus. Como está a sua vida de oração? Quanto tempo você ora a Deus? E olha, muita coisa Deus faz pela sua misericórdia conosco. Não é porque a gente tá o bambambam da história com Deus, não. É pela misericórdia dele que ele tem conosco. Mas não é porque nós estamos o adorando verdadeiramente. É pela sua e única misericórdia. Porque nós estamos, irmãos, nós estamos regredindo na vida cristã. Os cultos de oração de quando eu era criança, era de 1h30 mais ou menos, a 2 horas. De joelho dobrado. Não tinha palavra, e era joelho dobrado. E não tinha cultinho para as crianças, não. Eu lembro disso, porque eu era criança e ia na igreja, eu ajoelhava do lado do meu pai e da minha mãe. Nós orávamos, e se eu desse trabalho lá na hora do culto? Meu pai me pegava em casa depois. Orando. As vigílias, a vigília geralmente começava à meia-noite, né, irmão? 11h30, meia-noite, ia até de manhã, orando. De vez em quando um hino, mas a maior parte do tempo era oração. Porque nós não vemos milagres acontecendo hoje. Por que a gente não vê? Porque não há uma adoração verdadeira no nosso coração. Adoração não é cantar. Adoração é viver uma vida conforme os propósitos de Deus. E Paulo entendeu isso tão bem, mas tão bem,
que ele deixou na história registrado, né? Quem era Paulo antes de Jesus, quem foi Paulo depois de Jesus. Ele nunca mais foi o mesmo de antes. Ele nunca mais deixou qualquer coisa tomar o lugar de Deus na sua vida. E ele não passou vida fácil. Aliás, se tem alguém que sofreu depois de se converter, foi Paulo. Mas eu já tinha falado para ele, você vai saber o que é sofrer por meu nome. E ele entendeu. E ele nunca negou Cristo quando estava sendo chicoteado, quando estava sendo apedrejado, quando ele estava sendo humilhado. E ele disse que ele passou fome, nudez e tudo mais. Ele nunca rejeitou a Cristo. Por quê? Porque uma conversão verdadeira, irmãos, não é baseada nas circunstâncias. Porque circunstâncias, toda pessoa vive. Momentos bons e ruins. Todos, sem exceção. O crente e o não crente. É por isso que lá em Mateus fala que ele faz cair sua chuva sobre maus e bons. Circunstância ruim, todos passamos, irmãos. É perrengue no trabalho, é doença, é falta de dinheiro. É parte dessa vida aqui, irmãos. Todos passam. O crente e o não crente. A circunstância que a gente vive não deve definir o quanto a gente adora a Deus ou não. Porque se fosse assim, Paulo tinha desistido no meio do caminho. Não, porque desde que eu aceitei Jesus, só passei perrengue. E, não, irmãos. Quando alguém chegou para ele e falou, Paulo, ó, não vai lá, que eu vi que você vai ser preso lá. Eu vi que eles vão prender você lá, não vá. Ele falou, não tem problema. Não tem problema. O que é eu ser preso? Vou para lá sim. Quer dizer, irmãos, a circunstância ruim não pode definir a nossa adoração a Deus. Porque senão não é adoração, irmãos. Não é verdadeira, é superficial. Eu só adoro quando nós não somos essa geração mimimi, irmãos. Nós somos o povo de Deus, embaixadores do reino de Deus. Nós não podemos adorá-lo só quando está tudo bem na nossa vida. E culpá-lo quando não está. Gente, a gente precisa entender. Por exemplo, eu já faz, uns 2 meses que eu estou ruim. Desde o acampamento eu não sarei mais, irmãos. Podia dizer, caramba, eu me doei no acampamento e olha que situação, né? Poxa, fiz para Deus e olha como é que eu estou. Irmãos, é circunstância dessa vida a doença. Deus não tem nada a ver. Eu não sou queridinha de Deus que eu não posso ficar doente. Eu vivo num mundo de pecado e a doença é consequência. Então, isso não pode me afastar de Deus. Porque eu fiz para Deus e olha o que aconteceu. Se eu tivesse olhar, é um olhar humano. É um olhar, digamos, até maligno, irmãos. É um olhar maligno. Quando a gente olha para a circunstância e diz, ai, Deus me abandonou, Deus não está comigo. Irmãos, Deus diz que enquanto, no mundo tereis aflições, Jesus nunca mentiu para nós. Ele nunca disse que ia ser tudo bem. Ele disse, no mundo vocês têm aflição, mas tem bom ânimo, eu venci. Ele venceu. E eu tenho a glória prometida. Então, meu sofrimento vai acabar. Quando eu morrer, todo sofrimento vai acabar. Toda dor vai acabar. Toda angústia vai acabar. Todo problema vai acabar. Por quê? Porque ele venceu. É isso que Jesus prometeu. Ele não prometeu vida boa aqui. Isaías também fala sobre as nossas obras é como um trapo de imundícia, né? Ou seja, nós não sabemos fazer as coisas muitas vezes.
Então, assim, a gente conseguir achar que a gente fez alguma coisa e já é uma coisa muito boa, que então a gente vai ter que falar, e aí, Deus, como que vai ser? O Senhor não vai me dar o meu pagamento? É como se fosse assim, como se isso fosse adoração. Não é adoração. Você fez de coração, você está em uma situação, mas Deus continua sendo Deus. Então, hoje o evangelho está meio assim, eu sou de Deus, né? E aí, Deus, né? Eu sou o teu servo, eu sou o filho do rei, né? Sou cabeça, não sou cauda. Então, só usa essas palavras agora. É só, hoje em dia é só bênção, né? É só vitória. Mas você vive um viver para que a sua vida seja só vitória? Você vive uma adoração para que a sua vida... Irmãos, Paulo passava e a sua sombra curava. Que poder é esse? De Deus. Por quê? Porque Paulo estava o adorando em espírito e em verdade. Ele não estava adorando pela circunstância, pelo momento que ele estava vivendo, por nada disso. É por isso. Ah, mas hoje não acontece. Por que que hoje não acontece? Porque a adoração hoje é só dos nossos lábios. É que nós estamos igualzinho o povo de Israel no tempo de Isaías. E Deus fala para eles, não suporto mais o culto de vocês. Eu estou com raiva do culto de vocês. Para mim isso aí é uma falsidade. Você não ora a semana inteira e chega no domingo e quer que eu aceite o teu louvor. Que é isso? Irmãos, nós não enganamos Deus, irmãos. Jamais nós vamos enganar Deus. Ele sabe como foi a nossa vida durante a semana inteira. Ele sabe os palavrão que eu falei, o mal que eu desejei. Ele sabe a ajuda que eu não prestei. Não porque eu não podia, porque eu não quis. Não. Outro faz. Hoje eu vi um vídeo de um homem de rua pedindo uma chuva. E ele estava só de bermuda e uma chuva, e ele tremendo de frio ali, pedindo dinheiro. Um monte de gente passou por ele, alguns até deram uns trocadinhos, mas ele ali. Até que chegou uma pessoa com um guarda-chuva na mão, deu para ele um guarda-chuva, tinha uma sacola, tinha uma toalha, secou ele, trocou ele de roupa. Irmãos, cadê a compaixão? Se nós vermos uma pessoa assim, qual é a nossa atitude? De compaixão ou de dizer, olha lá. É até engraçado, né? Mas lá em Pedreira, o poder público, se vem muito mendigo, que não é da cidade ali, não dura muito tempo, né, Paulo? Não dura muito tempo, a prefeitura manda embora rapidinho, ela não quer ter transtorno. Tem um pessoal de rua lá em Pedreira, mas é um pessoal assim, que é da cidade, já são lá, e a prefeitura deixa eles. Mas, se vem pessoas de rua, de fora, não fica muito tempo lá em Pedreira. Rapidinho a prefeitura pega e leva embora. Sabe por quê, irmãos? Não é porque ela ajuda as pessoas. Sabe aquele ditado que os olhos não veem, o coração não sente? É para não ter problema com as pessoas. E às vezes nós somos assim. Eu estou falando do poder público porque para mostrar que às vezes nós somos assim. Nós vemos a pessoa ali e em vez de nós termos compaixão por ela, olha lá, quem é ele? Nós não temos compaixão. Está assim porque quis. Fez escolha errada. Tá? Irmãos, Deus não pediu para nós julgar, Deus mandou nós termos compaixão. Ele não julgou os que vieram pedir ajuda para ele, ele os curou. Ele foi lá no tanque de Betesda, porque ele sabia que tinha alguém lá há 38 anos doente. Ele não foi lá dizer, mas meu filho,
está ainda nessa. Não, ele foi lá e curou. Nós estamos ali, o que o texto que o Marcelo leu, vocês não cuidam dos órfãos, das viúvas, vocês não demonstram compaixão e querem prestar um culto para mim. Irmãos, como anda a nossa compaixão pelas pessoas? Nós não temos compaixão muitas vezes nem com os irmãos da igreja, a qual nós chamamos de irmãos. O irmão está passando necessidade, não dói a dor dele em mim. O irmão está doente, não dói a dor dele em mim. Quantas vezes você orou pelos esses irmãos que estão doentes? Mas orar não, assim, Senhor abençoe, em nome de Jesus, amém. Oração. Você já jejuou por um irmão que está doente? Quem aqui já, não vou jejuar para aquele irmão lá que está doente, vou fazer um jejum para ele. Nós só criticamos, irmão. Irmãos, eu vou falar aqui agora, uma coisa que eu até falei para o pastor esses dias. Nós estamos tão light na nossa compaixão, mas tão light, que esses dias eu falei para o pastor, por favor, lembre os irmãos de trazer os alimentos, porque não está vindo alimento. Lembre os irmãos de trazer. A nossa compaixão está tão pequenininha, que a gente não lembra de uma vez por mês trazer 1 quilo de alimento para ajudar outra pessoa. Nós precisamos ser lembrados. Por quê? Porque nós não lembramos do próximo. Mas quando a gente tem necessidade, como é bom quando alguém vem nos socorrer, vem nos ajudar. Como é bom. E como? E que bom que eu não preciso de ajuda, eu posso ajudar, né? Que bom. Melhor é dar do que receber, não é isso que Jesus diz? Melhor é dar, mas até o alimento que a gente traz aqui na igreja, que é o único trabalho nosso, é pegar da nossa casa ou do mercado e trazer e deixar aqui. Porque quem distribui não é nós não precisamos nos preocupar com nada, só trazer e deixar aqui. A gente não faz? Cadê a nossa compaixão, irmãos? Onde está? A hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. Isto é adoração. Adoração é o modo de viver de um verdadeiro cristão, no seu dia a dia. No seu trabalho, na sua casa, na igreja, seja onde ele estiver. Ele presta continuamente uma adoração a Deus, porque ele não faz o que não deve, ele não fala o que não deve, ele não se junta com quem não deve. Irmãos, nós devemos tratar as pessoas bem, mas lá em Romanos fala, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tem pessoas que não dá para andar junto, irmão, porque elas vão nos corromper. Aqueles papinhos. Mas você vai fazer isso porque a sua igreja pede, porque o seu pastor pede. Mas você vai fazer isso. Mas... Irmãos... Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tem pessoas que nós devemos tratar bem, tudo mais, mas não podemos andar junto. Não dá para andar junto. A gente não vai tratar mal, mas a gente não vai andar junto. E quando puder, a gente vai apresentar Cristo. Sábado passado, os jovens foram na feira, e não foi só jovem, foi criança também. Estava o Arthur, a Esther e a Sofia. E eu achei a coisa mais linda do mundo. E eles, enquanto os jovens ficavam ali onde tinha... Eles montaram lá o café, o suco e o bolo para distribuir. As crianças pegavam os panfletinhos e saíam andando para a feira, entregando os panfletos, falando de Jesus. Olha só. Todos os três têm a faixa de 10 anos de idade. Foram lá. Aí chegaram numa pessoa, e a pessoa falou assim,
Ontem à noite, eu pedi a Deus que Deus mandasse alguém para falar comigo. Eu estou com câncer no meu braço. Falou para a Sofia, eu sei que se eu encostar em você, eu vou ser curada. E o que mais me alegrou foi a resposta que a Sofia deu. Sofia falou assim, eu não posso te curar não. Mas se você pedir para o único Deus verdadeiro, Ele vai te curar. Olha, irmãos, Sofia tem 10 anos. E ela, o Arthur e a Esther oraram pela mulher lá, na feira. Vocês acham que Deus não recebeu a adoração daquelas crianças? Mas nós, irmãos, se alguém vem falar para nós alguma coisa, qual a nossa reação? É igual a Sofia? É igual as crianças dizer, olha Deus verdadeiro que Ele vai te curar. Então, vai procurar um médico, eu conheço um remédio bom para isso aí. Ah, fulano de tal é um médico, olha. Mãos, nós não falamos de Deus. Nós temos vergonha de orar pelas pessoas na rua. Ah, vai lá na igreja. A pessoa está precisando de oração naquele momento. Você vai mandar ela vir na igreja? Você não vai orar por ela porque estou no meio da rua. O que as pessoas vão pensar? O que Deus vai pensar de você? A nossa preocupação deve ser essa. O que eu estou representando aqui? Ah, eu estou representando o Deus vivo. O Deus que pode, que cura hoje, que faz milagre hoje. Se dane, o outro lá pode pensar o que ele quiser. Eu vou orar aqui e agora. Irmãos, vocês estão vendo que nós não estamos fazendo o básico da vida cristã? Nós não fizemos o básico da vida cristã. Nós não estamos adorando em espírito e em verdade. Nós estamos apenas vindo cultuar a Deus, como se cultuava lá no templo em Jerusalém. Mas a hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. A adoração é muito, muito, muito mais profundo. A adoração é o estilo de vida que todo cristão deve ter. Irmãos, nós precisamos urgentemente voltar a sermos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E para isso, nós precisamos mudar o nosso estilo de vida de crente do século 21. Nós precisamos voltar ao estilo de vida lá do princípio. Palavra, oração e vida com Deus. Que tem faltado no meio da igreja. Nós oramos pouco. Nós lemos a Bíblia muito pouco. E nós damos pouco testemunho de Cristo. Por quê? Porque nós não temos mais essa intimidade com Deus. E a intimidade com Deus não vem pronta. Não é que nem a internet. A intimidade com Deus, ela é buscada. Ela exige esforço, dedicação, tempo, postura. Lembram de Daniel? 3 vezes ao dia Daniel orava. E ele tinha uma nação para cuidar. Ele tinha um reino para prestar conta. Então, serviço não faltava na vida de Daniel. Mas 3 vezes por dia, nada o tirava da presença de Deus. Quando saiu o decreto, não pode por 30 dias cultuar. O que Daniel fez? Estou nem aí para esse decreto. Minha vida de oração é prioridade. Continuou orando 3 vezes por dia. Vai esperar, agora é a hora da minha oração. Daniel tem que fazer, agora é a hora da minha oração. Eu fico imaginando quantas vezes o servo vier lá. Daniel precisa agora não precisa nada. Agora eu vou orar. Irmãos, às vezes a gente está indo orar. Vê o barulhinho de mensagem no celular. Espera aí, deixa eu ver a mensagem.
Irmãos, aí daquela mensagem a gente pula para outra, de repente abre um vídeo, e de repente a gente perdeu meia hora com o celular, em vez de orar. Então, irmãos, o tempo é corrido sim, mas o tempo nosso é mal administrado, por isso que não dá tempo de orar, não dá tempo de ler a Bíblia, porque nós estamos administrando mal o nosso tempo. E Daniel é a prova disso. Ele tinha um reino para cuidar, não era só uma casa, não era só um trabalho, ele tinha um reino para cuidar. E os olhos estavam todos sobre ele, mas 3 vezes por dia ele deixava tudo e ia buscar Deus. Essa é uma adoração que sobe ao céu. Louvor é o reconhecimento de quem Deus é. Foi isso que nós falamos sobre louvor no outro estudo. Louvor, nós prestamos louvor a Deus, reconhecimento de quem Ele é e por tudo que Ele faz por nós. Adoração é um modo de vida por quem Deus é, pelo que Ele já fez por mim. Eu dou a minha vida em adoração a Ele. Isto é adoração. Por isso que eu falei no princípio, adoração é muito mais profundo do que a gente pensou que fosse. E é por isso que esse texto da mulher samaritana é tão profundo. A hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Seja um adorador em espírito e em verdade. Seja um adorador de segunda a segunda. Seja um adorador no seu serviço, seja um adorador na sua casa, seja um adorador aqui na igreja, mas seja um verdadeiro adorador. Realmente, de todo o teu coração. Você vai ver que muita coisa vai mudar na sua vida. Irmãos, quando a gente tira os olhos aqui e olha para o céu, a gente deixa de sofrer um pouco pelas lutas desta vida. Mas quando o nosso foco é só aqui, a gente esquece do céu e a gente passa a sofrer por essas coisas cotidianas da vida, que acontece para todo mundo. Problema todo mundo tem, irmãos. Mas os nossos olhos precisam estar em Deus, prostrando a Ele, o adorando, prostrando-se a Ele.